Nós tivemos a Páscoa, foi um tempo muito gostoso, foi um culto muito gostoso, amém? As crianças se apresentando. E uma das coisas que nós vimos na semana passada foi esse grande paradoxo envolvendo o Judas e o Pedro. Você lembra disso? Talvez esse Judas seja um dos personagens aí mais famigerados que existe na humanidade, na Bíblia. Uma daquelas pessoas, né, que a gente simplesmente tem aquela aversão. E eu pergunto a você, você já parou para refletir qual o problema principal de Judas? Você já parou para pensar? Qual teria sido o problema principal de Judas? O Judas Iscariotes, não o Judas irmão de Jesus. Qual teria sido? Nós lembramos que ele traiu Jesus, nós lembramos que ele, entre aspas, vendeu Jesus. Qual o problema de Judas? E a Bíblia nos diz em João 12, do versículo 3 até o versículo 6. João 12, do 3 até o versículo 6. Se você não estiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar que eu vou fazer a leitura. Amém? Encontraram, queridos? Diz assim: então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Aparentemente um bom motivo, né? Seriam 300 denários. Hoje, por cima, contando o décimo, em torno de uns 17 mil reais. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, aí a coisa começa a ficar esquisita. Mas porque era um ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Eita! Nós vemos aqui o momento em que Maria, essa mulher, ela toma aquele frasco de um perfume, um óleo essencial muito caro. E aquele óleo, ele equivalia ao valor de pelo menos 300 dias de trabalho. E um trabalho braçal. Se nós colocássemos aí o salário mínimo e tudo mais, chegaremos perto aí de uns 17 mil reais, 16 e pouco. E essa mulher não havia com certeza juntado o valor daquilo em um dia ou dois, e muito menos em um ano. Afinal de contas, você não pega o seu salário de um ano e consegue guardar tudo, você tem que viver, não é assim? E além do mais, essa mulher provavelmente ainda era não velha, mas um pouco mais jovem. E essa mulher pega isso que talvez ela estivesse pensando, sei lá, talvez no futuro, talvez num casamento, talvez numa casa, talvez para os filhos. Não sei o que ela estava pensando, mas ela tinha essa reserva de valor. E ela quebra. Ela quebra. Você consegue imaginar isso? Aos olhos de Judas, o que aquela mulher estava fazendo era fazer um montinho de dinheiro. Pegar e empilhar 17 mil reais, assim, e tacar fogo. Aos olhos de Judas, era isso que ela estava fazendo. Interessante de Judas, ao contrário do nome, o que ele não sabia fazer era louvor e adoração. Ele não entendia que o beijo deveria ser usado para algo bom, usou o beijo para atrair Jesus, e ele não entendia que aquela mulher estava fazendo aquilo para o Senhor. Ela estava dando aquilo para Jesus, preparando ele para a cruz que ele ainda enfrentaria. Quais os reais problemas de Judas? Judas não entendia que oferta podia ser um ato de adoração. Trazendo para o contexto de hoje, o Judas olharia para Maria e dizia assim: para que dar tudo isso para a igreja? Diria o Judas hoje em dia. Porque ele não entendia que a Maria, ao quebrar aquele vaso, ela estava entregando aquilo como uma oferta para Jesus. Não fazia sentido para ele, entre aspas, gastar dinheiro com isso. Podia ter pegado um óleo sintético no aplicativo da bolsinha vermelha, mais barato do que esse, tão caro. E ela vai lá e quebra. Segunda coisa, Judas era ladrão. Judas era ladrão. Diz que o
pessoal que ofertava no ministério de Jesus colocava esse dinheiro numa bolsa e a bolsa ficava com quem? Com Judas. O que Judas fazia? Passava a mão no dinheiro. Judas era ladrão e do pior tipo. Porque ladrão que rouba de Deus, não tem coisa pior que isso. Quando os meus colegas pastores dizem roubaram, assaltaram tal igreja lá, eu fico pensando, esses caras não têm o que fazer, porque uma coisa é roubar de uma pessoa, outra é roubar de Deus, né? Não tem cabimento. Judas era ladrão do pior tipo. A bolsa do dinheiro que as pessoas ofertavam para o ministério de Jesus, o Judas ia lá e passava a mão. Tem coisa pior que isso. Ladrão. O que mais? Judas vendeu Jesus. Você pensa isso? Você está sendo discipulado por Jesus, Jesus é tudo para ti, ele está ali contigo mais de 3 anos. E aí ele vende Jesus. Tem coisa pior que isso? Os 3 pecados de Judas que eu citei aqui. Não entender e criticar a oferta, roubar da bolsa e vender Jesus. Os 3 pecados de Judas. Qual era o problema de Judas? Qual era o problema de Judas? Dinheiro. O problema de Judas era dinheiro. Esse era o problema dele. Esse era o problema de Judas. E talvez seja o problema de muitas pessoas. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Meu irmão, já sou pastor há bastante tempo. E o que eu já vi de casal que briga por causa de dinheiro, não adianta se cutucar agora não. O que tem de gente, e eu confesso, pastora Tassi e eu já discutimos várias vezes por causa de dinheiro. Entenda, o grande problema da vida de Judas era dinheiro. Não o dinheiro em si, mas o amor de Judas ao dinheiro. E talvez hoje você esteja numa situação onde vocês como casal se olham e dizem assim, a nossa vida é perfeita, só falta dinheiro. E entre aspas, faltar dinheiro, até que não é o pior problema. O pior problema é quando ambos amam mais o dinheiro do que um ao outro. E aí começa a brigar. E um começa a culpar o outro. E dizer, não tem por tua culpa. Eu já vi até pior, eu já vi pai botar a culpa nos filhos. Daí, meu Deus, né? Só dando com um gato morto na cabeça. Misericórdia. Por causa de botar a culpa nos filhinhos pequeninhos. O filhinho tadinho, você que botou ele no mundo, agora quem pariu o Mateus que o embale. Os casais, quando um dos dois ganha, os dois perdem. Porque a ideia é que não haja uma disputa entre os dois, mas que os dois entendam que estão no mesmo time, lutando, jogando contra o problema, amém? Então, só muda de endereço, mas o problema é o mesmo. O problema de Judas era a relação dele com o dinheiro. E às vezes, muitos dos problemas modernos são a nossa relação com o dinheiro. A nossa relação. Quando o dinheiro deixa de ser apenas uma coisa que a gente usa para atingir fins, e ele se torna como que um ente, como que uma pessoa com a qual a gente se relaciona. E às vezes, até como uma divindade a quem se presta culto. Entende a evolução? De uma coisa para um ser, para um Deus. Para Judas, o dinheiro era um Deus. Era um Deus. Judas podia não colocar trazendo para a realidade de hoje, né? Pode ser que Judas não botava assim uma nota de 100 pila pendurada num anzolzinho e fazia assim, 100 pila, me salva. Pode ser que ele não fazia isso. Mas o Deus de Judas era o dinheiro. Esse era o Deus a quem ele servia. Que é a realidade maior do que ele trocou Jesus pelo dinheiro? E até hoje tem gente que faz isso, troca Jesus pelo dinheiro. Né? E nós temos que tomar esse cuidado. Amém? Ao não entender a adoração de Maria, o Judas mostrou que ele não entendia a oportunidade que é transformar coisas naturais em coisas sobrenaturais, eternas. Quando Maria quebra aquele vaso de alabastro, sim, digamos assim, ela perdeu 17 mil reais. Mas a história dela ficou registrada nas nossas Bíblias, até os dias de hoje. Enquanto ele roubava a bolsa, ele podia estar trazendo algo, mas ele estava perdendo outra coisa.
Enquanto ele roubava a bolsa, ele perdia o temor. E uma pessoa que é capaz de roubar a Deus não teme a Deus. E quem não teme a Deus não tem padrão nenhum. E por fim, vender Jesus mostrou que para Judas dinheiro valia mais do que pessoas. Que dinheiro valia mais do que amizades. Que dinheiro valia mais do que paternidade, do que filiação. E às vezes as pessoas hoje em dia ainda têm o mesmo problema. Elas trocam de pessoas, se afastam de Deus, se afastam de pessoas, às vezes por dinheiro. E aí, pode ser por muito ou por pouco. Por ter de mais ou por ter de menos, ou por ser médio. A questão é quem é o dinheiro para você. Sabe quem era o Deus de Judas? Mamon. Quando a Bíblia diz não podeis servir aos dinheiros, ou servir a Deus, ou ao dinheiro, às riquezas, depende da sua versão. A palavra usada no texto da língua original é literalmente mamon. Mamon. Quando diz não podemos servir a Deus e as riquezas, está falando não podemos servir a Deus e as riquezas no sentido de que uma personificação de uma divindade. Quando a pessoa ela vive em função do dinheiro, ela está se tornando uma adoradora dessa entidade chamada Mamon. Você consegue entender isso? Logo, o que tornou Judas um dos maiores, se assim a gente pode dizer, né, entre aspas, vilões de todos os tempos, é que Judas tinha amor ao dinheiro. Então nós precisamos, para nos proteger disso, para proteger nossas famílias, nossas casas, nós precisamos entender o que a Bíblia ensina sobre isso. Inclusive, você sabia que esse é um dos assuntos mais comentados na Bíblia? Se você coloca esse óculos, se você começa a olhar, você vai ver que muito da Bíblia ensina sobre o dinheiro e sobre a nossa relação com ele. Dê uma olhada na Bíblia. Mas hoje, nós não vamos falar para você como organizar o seu dinheiro. Hoje, nós não falaremos para você sobre como fazer planilhas e tudo mais. Não é nada disso hoje. Hoje eu quero trabalhar com você a oportunidade que nós temos de honrar a Deus e nos protegermos também de Mamon. Amém? Primeira coisa, honrar a Deus é tê-lo como uma prioridade na sua vida. Honrar a Deus é tê-lo como uma prioridade na sua vida. Pensa comigo, o que Deus aceita de nós? Quando diz assim, lembra-te onde caíste e retorna ao teu primeiro amor. Qual amor Deus espera que nós entregamos para Ele? Primeiro. O que é o primeiro amor? Primeiro amor não é no sentido que você deve amar a Deus do mesmo jeito que amava lá no começo, de intensidade ou de maturidade. Não, você tem que vir crescendo. O primeiro amor é que você deve amar a Deus com Ele sendo a prioridade da sua vida. Deus acima de tudo na sua vida. E é dessa maneira que Deus é Deus. Deus é aquele que tem lugar ao seu primeiro, ao seu melhor, ao seu primeiro suspiro da manhã. Bom dia, Jesus. Ao seu primeiro dia da semana, domingo, quando você vem aqui cultuar ao Senhor. É assim que nós o adoramos. Em Gênesis, capítulo 4, versículos 3 até o 5. Gênesis 4, 3 a 5 diz: passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Olha que interessante. Abel, um dos primeiros homens a pisar nessa terra, ele decide fazer uma oferta para o Senhor. Quem tinha pedido que era para ele fazer uma oferta? Eu não vi ninguém pedindo. Mas ele teve uma voluntariedade no seu coração. E o que Abel faz naquela oferta? Diz que ele pega as partes gordas. Vamos fazer uma mini enquete, que nem diz a Vivi aqui. Não, a Vivi diz o quiz. Vamos fazer. Você prefere aquela carne esturricada, seca, sem gordurinha nenhuma?
ou aquela que tem uma gordurinha, ou que no mínimo tem um pouquinho no meio da fibra quando você vai assar um churrasco? Vamos lá. Quem é que prefere a esturricada e seca? Deixa eu ver. Olha só, alguns preferem. Que legal. Quem é que prefere a carne que tenha nem que seja um pouquinho de gordura? Deixa eu ver. Nem que a gente corte a gordura e deixe de lado e coma a carne, né? Mas na hora de assar, é difícil assar sem a gordurinha, não é? E diz que o Abel vai lá e pega essa carne que tem a gordurinha. E detalhe, ele pega a melhor parte das primeiras crias. Abel não foi lá e pegou as vacas velhas do curral. Abel foi lá e pegou as partes, ou seja, o melhor do melhor. As partes, era o que nós podemos chamar de uma primícia, as primeiras coisas. E ele pega e ele oferece aquilo ao Senhor. Quando eu imagino os sacerdotes do Antigo Testamento, eu imagino eles meio gordinhos, porque o povo levava lá a parte gorda, né? E dava uma tostada e o sacerdote podia comer depois, quando o churrasco estava pronto. Então, eu imagino que eles eram fortinhos. Inclusive, uma das palavras hebraicas para prosperidade é dashem, que é literalmente a banha mesmo, né? Então, o Abel foi lá, o Juba tá rindo, ele tá se achando muito bíblico aqui, tá? Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: honre o Senhor com seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Por que o Senhor coloca essa questão de primeiro lembrar dele, para depois lembrarmos de nós e das outras coisas? Primeiro, porque ele é Deus, e Deus tem que ser colocado em primeiro. Segundo, ele não aceita competição, ele precisa ser o primeiro na sua vida. E terceiro, ele protege você das armadilhas de Mamon. Porque se você começa a correr atrás de demandas e de suas próprias necessidades antes de honrar o seu Deus, você corre o risco de se perder no meio dessa jornada. Você corre o risco de começar a se prender no meio dessas coisas, porque elas começam pequeninhas. Elas começam pequeninhas. Só preciso mais isso, só preciso mais aquilo. Outro dia eu vi uma pessoa contando que ele disse: não, só vou trabalhar um pouquinho mais e não dar tanta atenção para a minha família. É só um pequeno período de tempo e depois eu volto. Daí quando ele viu, tinha passado 7 anos. E a família tinha ficado um pouco para trás. O tempo passa. Então nós somos chamados ao longo de toda a história da Bíblia a honrar a Deus com aquelas primeiras partes. Inclusive, se você vai num aniversário, você quer honrar alguém, você pega aquela última fatia de bolo, aquela que já comeu o bolo inteiro, sobrou só o glacezinho, só aquele merengue no final, sabe? E você dá aquele merengue para a pessoa que você quer honrar, que é importante para você, né? Claro que não, claro que não. Você vai lá e pega o quê? A primeiro pedaço. Você ainda tira o glacezinho para o lado, corta, não é? Corta o bolo, sem o excesso do glacê, e você leva lá para a pessoa especial que você quer honrar. Amém? Então, o dízimo é um privilégio para nós pegarmos essa primeira parte de 10 partes e levarmos e honrarmos para Deus. Se você pega lá no bolo, divide o bolo em 10 fatias, e você dá as outras 9, a última, ela... Raciocina comigo, vamos lá. Você pegou o bolo, partiu ele em 10 fatias, era um bolo pequenininho, e você deu um para cá, para cá, para cá. A última fatia sobrou. A última fatia é o quê? Sobra. Se você entrega as outras 9 fatias para depois entregar aquela, você está dando o quê? A sobra. Pastor, por que você está vindo? Eu vou mostrar que está escrito na Bíblia. Calma aí, não do bolo e do glacê, tá? Por favor. Próxima vez que for comer bolo, já vou me dar sem glacê, de tanto eu falar nisso. É impossível honrar alguém com as sobras. Quando chega alguém na tua casa e de repente você diz assim: só um pouquinho, fica aqui no sofá, eu e minha família vamos sentar, a gente come e daí depois a gente deixa você sentar e comer o que sobrar. Você faz? Se não tem lugar na mesa, o que a gente faz, os anfitriões?
os donos da casa. O que a gente faz? A gente senta no sofá, pega a cria no colo aqui, né? E pede para a visita sentar na mesa. E a gente pega o que sobra, não é assim que a gente faz? Porque a gente quer honrar a nossa visita. É assim que a gente faz quando a gente quer honrar alguém. Amém? E a Bíblia pergunta, Malaquias 1:8 e depois o 10. Se você daria as sobras para o governador. Eu quero que você, quando nós estivermos lendo o texto, você imagine autoridades. Seja o prefeito Adiló, seja o governador Leite, seja o presidente Lula, seja quem quer que for, tente imaginar a cena. Olha só, Malaquias 1:8 e depois o 10. Na hora de trazerem animais cegos, dentro daquele contexto, o animal cego era o quê? Sobra. Eles não conseguiam vender, eles não conseguiam fazer outra coisa com o animal cego, então eles faziam o quê? Era a sobra. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar aquela oferta ao Senhor, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes, era o quê? Sobra. Como oferta, também não veio mal algum. Aí ele diz, tentem oferecer de presente ao governador. Já pensou? Tá passando o Eduardo Leite aí na cidade, aí você tava tomando uma coca com os amigos. E tem um restinho lá, meio sem gás já. Diz, ô, Leite, vem cá. Ó uma coquinha aí pra ti. Você entrega aquele litrão com o restinho dentro, meio sem gás, e dá na mão dele. Ele vai ficar feliz contigo. E naquele contexto, naquela época, isso era tido como uma ofensa. Se você pegasse alguém com o perfil das autoridades daquela época e você fizesse isso, cabeças iam rolar. Porque era tido como uma ofensa. Ofensa. E continua. Será que ele se agradará de você? Será que ele os atenderá? Você chega com a coquinha, com o restinho sem gás pro Lula. Diz, ô Lula, eu queria te pedir um favor. Ele vai te atender? Não, meu amigo. Pergunta o Senhor dos Exércitos. Você entende que o problema que Deus está relatando aqui não era... Deus não estava com fome. Deus não precisava comer o churrasquinho. A questão é que Deus estava ensinando para eles honra e prioridades. Amém? Olha só no 10. Malaquias 1:10. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo. Em outras palavras, ele estava dizendo para aquele povo, desse jeito é melhor nem ter culto. Assim, ao menos, não acenderiam fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos. E a última frase é terrível. Não aceitarei as suas ofertas. Aí eu fico pensando, se nós trouxermos sobras para o Senhor, a igreja pode usar para pagar suas contas? Pode. O banco não faz diferença de onde veio o dinheiro, né? Pode usar, pode, beleza. Ajuda a cobrir as despesas da igreja? Ajuda. Alguém vai ficar sabendo que você trouxe sobra da gente? Não. Mas eu pergunto assim, Deus vai aceitar como oferta? Deus vai aceitar sobra? E aí cada um conhece a sua realidade. Eu não conheço a sua realidade. Você conhece, você sabe. Entende? Então, nós entregamos o primeiro dia, o primeiro momento. E nós entregamos também as primícias da nossa renda ao Senhor. Amém? Aleluia. Ele é Deus. E o dízimo é uma questão de honra a Deus. Amém? Segunda coisa. Os dízimos, eles são também um símbolo de redenção e aliança. Abraão, ele havia saído com seus 318 servos, pessoas que ele havia treinado, teve uma ajuda de uns amigos também, e enfrentou 5 reis. 318 homens derrotam 5 reis? Não, mas ele derrotou. Por que Abraão derrotou com 318 homens 5 reis? Se chama graça, favor imerecido, presente de Deus. Deus deu o presente, Deus deu a vida e a vitória para Abraão. E Abraão resgatou o seu sobrinho Ló,
que havia sido levado prisioneiro. Pastor, o que eu tenho a ver com isso? Na sua vida, quem te dá a vitória é Deus. E Ele te dá de graça. Você não tinha como vencer na vida, e Ele te fez vencer. Você não tinha como vencer as trevas, e Ele te fez vencer. Então você está numa condição idêntica à de Abraão. Alguém como você vencer, só Jesus na causa. Alguém como eu vencer, só Jesus na causa. Nós irmos morar no céu, só Jesus. E nessa vitória, Abraão recolhe inclusive despojos de guerra. Coisas que não eram dele antes da guerra, mas agora, ao derrotar o inimigo, ele também as tem. E diz assim em Gênesis 14, 18 até o 20. Então Melquisedeque, que ao meu ver era Jesus, ou no mínimo uma representação, um tipo de Cristo. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Você lembra alguma coisa com isso? E abençoou Abraão dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O que Deus tinha dado a Abraão? Vitória. O que Deus tinha feito com Ló? Resgatado ele. Redenção. O que Abraão tinha ganhado com isso? Despojos de guerra. O que Abraão tinha para entregar que primeiro não tivesse ganhado? Nada. Então, Melquisedeque faz uma aliança, entrega pão e cálice. E ele, sem nada para fazer, devolve 10% do que ele tinha ganhado de graça. Você está conseguindo entender? Abraão vai lá e ele não tinha o que oferecer. O Melquisedeque tinha o pão e o cálice. E assim, o Senhor nos dá do pão e do cálice de graça. O que nós podemos dar a Ele que Ele não nos tenha dado primeiro? Nada. Então a gente o honra, devolvendo a primeira parte daquilo que Ele mesmo já nos deu. Você entende isso? Amém? Deus dá a vitória e o despojo. Deus entra com o cálice e o pão. E nós devolvemos o dízimo. Isso aconteceu antes da lei. Moisés não tinha nem nascido ainda. A aliança de Abraão era uma aliança pela fé. E Deus sobre a vida dele manifestava a graça. E essa aliança era simbolizada pelo cálice, pelo pão, pelo dízimo. A Bíblia chega a chamar que nós somos filhos de Abraão, quando ela diz, Abraão, em Romanos 4, 16 e 17. Romanos 4, 16 e 17. Porque a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé de Abraão. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se existissem. Deus escreve aos romanos, através da vida de Paulo, dizendo que são descendência de Abraão. Consegue uma aguinha para mim, por gentileza? Pode ser qualquer um. Confesso que eu olhei primeiro para o Maico. Obrigado. O que mais? Existia um rei lá em Israel chamado Saul, o primeiro rei de Israel. O filho dele era Jonatas. Jonatas era o herdeiro do reino. Jonatas vestia-se. Ele não era rei. Se fosse rei eu ia dizer que era de vestes reais, de príncipe. Eu não sei o nome da roupa. Podia ser as roupas principais, sei lá. Jonatas com as suas vestes reais, com as suas armas de guerra. E ele queria honrar Davi, ele queria fazer uma aliança com Davi. Porque Davi, ele entendia algo de Deus sobre Davi. E diz a Bíblia em 1 Samuel 18, 3 e 4, e Jonatas fez uma aliança com Davi, pois se tornara o melhor amigo de Davi. Jonatas tirou seu manto que estava vestindo e deu a Davi, junto com sua túnica e até a sua espada, seu arco e seu cinturão. Em outras palavras, Jonatas deu a Davi o que ele tinha de melhor. O que ele tinha de melhor? Era herdeiro do trono. Quando ele dá as roupas de príncipe e quando ele dá as armas do príncipe, ele estava dizendo, eu reconheço Davi, ele entrego. Eu tenho o direito de ser o próximo rei, mas Davi, o próximo rei será você. Quando ele entrega o seu melhor a Davi, ele faz, muito obrigado, uma aliança com Davi. Você está entendendo? Glória a Deus. E quando que Abraão completou a aliança, ele começou a trilhar essa aliança ali, Melquisedeque, cálice e dízimo, como ele completou? Deus disse a Abraão, me entrega seu único filho. E Abraão sobe o monte com seu filho para entregá-lo e diz, Deus,
para e oferece o cordeirinho. Mas simbolicamente Abraão entregou seu único filho. Quando Abraão entregou o seu único filho para Deus, ele selou a aliança que segue até os dias de hoje. Você está entendendo? Quando Abraão entregou o seu melhor a Deus, ele estabeleceu a aliança com Deus. E essa aliança persiste até hoje. Terceira coisa. Ofertas são expressões de generosidade, de adoração e também de consagração. A oferta que as igrejas juntaram para enviar aos crentes de Jerusalém, da Judéia, que estavam passando necessidade, expressou o quê? Generosidade. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim: o mais miserável de todos é aquele que não tem nada para dar. Se você não consegue dar nada para ninguém, você está numa situação bem ruim. Todo mundo tem alguma coisa que pode dar para alguém, não é verdade? Todo mundo tem algo, tem algum talento, alguma coisa, enfim. A rainha de Sabá honrou a sabedoria de Salomão com vários presentes. Naamã, depois de ser curado, queria presentear o profeta. Eliseu, quando foi chamado para seguir Elias, o que ele fez? Pegou, matou os bois, que era seu instrumento de trabalho, ele estava lavrando, matou os bois, pegou os arados, queimou tudo, fez um churrasquinho para honrar ao Senhor por aquela oportunidade. A mulher que quebrou o vaso aos pés de Jesus mostrou adoração. Davi, quando ministrava inúmeros sacrifícios que Deus não tinha pedido, mas ele queria ofertar. Salomão, Deus falou com ele quando? Depois dele oferecer um grande sacrifício. Um dia um homem queria o favor do Senhor e ele não precisou nem pedir, porque as pessoas procuraram Jesus e disseram: atende aquele homem, porque ele construiu a nossa sinagoga. Assim, fica bem claro para nós que se uma pessoa não consegue honrar a Deus, em certo sentido, ela está se colocando numa zona de perigo com Mamon. Porque o que nos protege de não adorarmos esta entidade é Deus. É Deus. Ouvi uma frase, se não me engano, do pastor Wagner, não sei quem é o autor, e ele dizia mais ou menos assim: que se você fosse largado hoje à noite no centro de Tóquio, lá no Japão, sem saber falar uma palavra em japonês nem em inglês, como você se sentiria? Agora, se nessa noite alguém viesse e dissesse para você: você está aqui sozinho, no centro de Tóquio, sem falar japonês, sem falar inglês, mas Deus está contigo. Isso mudaria a sua sensação? Agora, se ele dissesse: você está aqui sozinho, no centro de Tóquio, sem falar inglês, sem falar japonês, Deus está contigo e tome aqui um cartão Black, ilimitado. Como você se sentiria? Mais seguro. Aonde está a nossa segurança? Você entende? Quando você está ofertando ao Senhor, quando você está doando uma cesta básica, quando você está dando um presente, você está dizendo para o dinheiro, para Mamon, você está dizendo: eu que mando no dinheiro, eu que uso o dinheiro, eu faço com esse dinheiro o que eu quiser. Você está dizendo: dinheiro, você não governa sobre mim. Porque senão, chega um ponto que parece que todas as nossas decisões e o que a gente vive ou não vive parece que começa a ser governado pelo dinheiro. Vou fazer isso ou vou fazer aquilo, para isso ou para aquele outro. Quarta coisa: ofertas são manifestações de respeito, de fé. Saul, quando procurava suas jumentas, o servo de Saul lhe disse: vamos ao profeta. E Saul disse: mas eu não tenho nada para dar de presente para ele. E o servo disse: eu tenho. E aí a Bíblia faz um parênteses dizendo: naquele tempo era comum levar algo ao profeta. Quando Jessé envia Davi para ver como é que estavam os irmãos de Davi, ele diz: leva junto esses queijos, essas coalhadas e dá para os comandantes. O que Jessé queria? Corromper os comandantes? Não. O que ele queria? Honrar. Eles estavam lá, eles estavam batalhando, eles estavam lutando. Ele quis ir lá e mandar presentes para honrar a posição que eles tinham. Uma coisa que eu gosto de dizer, 2 frases. Você investe no que você acredita. E se você investe no que você acredita, você investe naquilo que você tem fé. Quando você acredita que algo é bom ou que algo vai dar certo, você investe, não investe? Mas também, a segunda é que você investe no que você ama. Você investe no que você ama. Vamos lá. Não é assim? Quando o rapazinho está apaixonado pela guria, ele não vai lá e veste? Né? Ele faz
o que for preciso, mas ele arruma uma grana para sair com a guria. Porque ele ama. E já que ele ama, ele investe. Mas também quem acredita. Olha só. Quem se filia num partido político se torna um afiliado daquele partido. E alguns até depositam dinheiro nisso. Mensalidades. Por quê? Porque ele acredita que aquele partido tem um projeto que pode mudar a história da nação. Então ele investe. Ele se torna parte. Não é assim? Você investe no que você acredita. Quando você acredita num tratamento estético, você gasta dinheiro lá. Você investe naquele negócio. A pessoa que ama um time de futebol, tem algumas que se tornam sócio torcedor. Sócio torcedor. O que ele ganha com isso? Nada. Sócio torcedor. Mas por que ele investe? Porque ele ama. Ele ama o time, ele ama o clube. Por que ele ama? Ele ama porque ele ama. Porque ele ama, ele investe. E viaja para outros países e faz trocentas coisas. Por quê? Porque ele ama. Quanto maior o amor, maior o nível de investimento dele. No partido político é a mesma coisa. Que acredita no projeto ou porque ama o projeto. Tinham mulheres ricas na época de Jesus e de Paulo, que elas acreditavam no ministério de Paulo. Elas amavam a Jesus e elas investiam. Quer ver? Perceba, você provavelmente entregou a sua vida para Jesus, foi salvo, foi batizado, num lugar, numa comunidade de fé, onde você sentou numa cadeira que não tinha comprado. Onde tinha voz amplificada com som que você não comprou. Onde tinha iluminação com energia que você não pagou. Onde tinha um pavilhão comprado ou alugado que você não deu um centavo para aquilo. Mas você naquele lugar nasceu de novo. Você naquele lugar começou seus primeiros passos. Você naquele lugar começou a servir a Deus. O mínimo que nós devemos ter é gratidão. E dar essa oportunidade para que isso aconteça com outras pessoas. Se alguém fez isso por ti, faça isso por alguém. Tenha gratidão. Tenha gratidão. Amém? Vamos ver o exemplo de Barnabé. Atos 4, 36 e 37. José é um levita de Chipre. Chipre era um lugar rico em cobre. A quem deram os apóstolos o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Olha que interessante. Ninguém pediu nada para Barnabé. Ninguém pediu nada, ninguém disse para ele fazer isso. Ele quis fazer isso. Por quê? Porque ele amava a igreja. Por quê? Porque ele acreditava no projeto da igreja de Jesus Cristo. Aí ele foi lá, vendeu o terreno dele e investiu, porque ele amava e porque ele acreditava. E esse Barnabé se tornou quem? Depois uma espécie de discipulador para ninguém mais, ninguém menos que Paulo. Pastor da igreja de Antioquia. Assim como Jerusalém era a base do cristianismo para judeus, Antioquia se tornou a sede da igreja para os gentios. Você é judeu? Não. Então a igreja que nós estamos hoje começou através de Barnabé lá atrás. Igreja para gentios. Você está entendendo isso? Mas aonde ele deu o terreno dele? Em Jerusalém. Olha só que interessante. Ele investiu, ele acreditava. Berço das missões, berço da igreja não judia. A oferta internacional de Barnabé foi também uma colheita internacional. Ele tirou o dinheiro de Chipre que ele tinha e abençoou a igreja de Jerusalém, mas se tornou pastor só em Antioquia. Olha que interessante. Ele e Paulo saíram de barquinho evangelizando todo mundo conhecido da época. Quinta coisa, já iniciei. Estou indo para o fim. O dinheiro é um amplificador. As pessoas dizem, o dinheiro muda as pessoas. Não, o dinheiro mostra quem elas são. Se tu pega uma pessoa e dá bastante dinheiro para ela, ela vai revelar quem ela era, mas não tinha oportunidade de mostrar. Já estava ali dentro. O dinheiro coloca uma lupa. Sobretudo o dinheiro coloca uma lupa. Inclusive, aumenta o alcance das coisas de Deus. Hoje nós estamos sendo transmitidos aqui pela internet. E seguido alguém comenta isso. Assisti do Paraná, ou aqui de Caxias mesmo, eu vi, fui edificado. Mas isso pode melhorar. Isso pode ficar melhor, ter mais qualidade. Quantas vezes algum de nós já assistiu a transmissão pela internet e disse, mas está meio ruim, está meio assim. Sim, custa aí 3 mil, 5 mil reais para melhorar. Quando você
coloca recurso, você amplifica o alcance. Talvez você diga, uau, tá legal o som, mas podia ter um pouco mais de peso. Sim, cada caixinha brincadeira dessa aqui embaixo custa sei lá o quê. Cadê o Juba? Sumiu? Uns 10 pilas, sei lá. É caro, mas amplifica. E você vai sentir o tum-turum mais forte. Amplifica. A mesa de som, uma mesa de som nova, aí, sei lá, tô chutando, 7 mil. Essas coisas todas amplificam o alcance. Estão lá atrás. Errei. Mais que isso, bem mais. Eu não tinha te visto aí atrás, tá tudo tão pretinho. 10. Todas essas coisas. Um dia, querido, eu quero que a gente possa receber nossos convidados aqui. E eles sentarem em umas cadeirinhas estofadas, com ar-condicionado. Um dia o prédio próprio e tantas coisas. Porque nós amamos e nós acreditamos, nós investimos. E se hoje você der R$1, ou se você hoje der R$1.000, para mim isso não vai mudar nada, para a minha vida pessoal. Isso muda na sua vida. Isso muda para você. Isso é entre você e Deus. O dinheiro é um amplificador. Você pode se tornar um coparticipante das coisas de Deus. Eu tenho e uso esse tablet aqui há uns 4 anos. E foi o pessoal lá através do Léo, né, Léo? Lembra? O Léo e mais uns irmãos da igreja se juntaram, me deram esse tablet. Em certo sentido, já ministrei para centenas de pessoas em diversos lugares com esse tablet carregando para um lado e para o outro. E cada vez que eu pego ele, ministro, vocês são coparticipantes disso. Você se torna coparticipante daquilo que você investe. Quando vidas são salvas, você se torna coparticipante. Desde que o grão de trigo morra. O que significa o grão de trigo morrer? Significa que você oferta, mas você libera isso do seu coração. Diz em João 12:24. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará só, mas se morrer, produzirá grande fruto. E aí nós temos a grande diferença entre Ananias e Safira e o Barnabé. O Barnabé vendeu o seu terreno que ninguém pediu para ele vender, entregou na igreja que ninguém pediu para ele entregar, ele que deu na telha de fazer isso. Já o Ananias e Safira foi diferente, eles viram que o Barnabé tinha feito isso e disseram, vamos fazer isso aí também que o pessoal vai aumentar nosso ibope. A gente vai ficar famoso, os caras deram o terreno, vamos fazer, vamos. Aí foram lá e venderam o terreno e disseram, não, mas é tanta grana, né? Vamos pegar metade aqui, vamos dar outra. Eles nem vão saber mesmo por quanto a gente vendeu o terreno. Só que o que aconteceu? Chega Pedro e o Espírito Santo revela para ele. Por quanto vocês venderam? Por tanto, e era metade. Ele diz, você mentiu ao Espírito Santo. Por quê? A intenção do coração era errada. O problema não era o valor, o problema era a intenção errada do coração. Um problema era a motivação errada do coração. Sexta coisa. Valor tem relação com qualidade. Se você vai fazer compras pela internet, tem lá o aplicativo, né? Aquele do sorrisinho, que entrega em 10 horas depois que você compra. Valorzinho legal, qualidade legal, né? Aí tem um aplicativo outro, aquele que é da bolsinha vermelha, sabe? O aplicativo. Aqui lá você não sabe quando vai chegar a mercadoria, você não sabe o que vai chegar, mas é bem baratinho, né? É bem baratinho. Aí tem o outro das mãozinhas que você aperta, aquele fica no meio, né? Não é tão barato, nem tão caro, não tão bom, não tão ruim, fica mais no meio. Que a qualidade, geralmente, ela tem uma relação com o valor. Geralmente. Nos dízimos, existe equidade. Nas ofertas, existe oportunidade. Nos dízimos, não existe maior ou menor dizimista, porque dízimo é 10% para todos. Então eu te pergunto, aos olhos de Deus, quem é maior dizimista? O que ganhou? Ele recebeu 100 e entregou 10, ou o que recebeu 1.000 e entregou 100? Quem é o maior dizimista? Mesma coisa, porque a equidade, a justiça, Deus fez isso. Mas, nas ofertas, existe uma oportunidade. Deus semeou seu filho, colheu uma família.
2 Coríntios 9:6 dizem: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Uma vez eu estava lá no Mato Grosso do Sul, fui missionário lá há alguns anos e o Senhor me inquietou. Eu era estudante de teologia, então eu estava sempre sem grana. Tudo que eu tinha, se eu não me engano, tudo que eu tinha para o resto daquele mês eram R$50. Naquela época, para mim, isso era muito dinheiro. E estava o pastor pregando, o pastor Dalmiro Schaefer, na época era de Cachoeirinha, e ele estava ministrando, e o Espírito Santo falou para mim: oferte esses R$50 para ele. Eu pensei, fiquei assim, porque era tudo que eu tinha. E eu fui lá e ofertei ao Senhor. Anos se passaram. Aí, quando estava sendo feita a minha instalação como pastor lá na igreja em Cristal, o Espírito Santo me lembrou assim: lembra daqueles R$50 que você ofertou na vida do pastor Dalmiro? E eu devolvi. O que tem a ver isso? E o Espírito Santo me fez lembrar que ele tinha sido o fundador daquela igreja. E o Espírito Santo me fez lembrar que aquele momento que eu estava com apenas 21 anos me tornando pastor de uma igreja local, ele tinha relação, sim, com aquela oferta que eu tinha feito. Ele tinha relação. Você entende? Ah, quer dizer então que para Deus... Não, para com isso. Eu estou te contando um caso que aconteceu comigo. Amém? Não quer dizer que vai acontecer igual com você. É impressionante como naquele caso da viúva, que a gente canta a música, né? A viuvinha da ofertinha. Ha. Juba, essa não está escrita aqui, essa musiquinha. Lucas 21, 1-4, diz assim: Jesus olhou e viu os ricos colocando as suas contribuições nas caixas de oferta. Onde é que estava Jesus? Parecia que Jesus estava assim, ó, sentado aqui, olhando, e o pessoal trazendo oferta. E Jesus ali olhando. Eu acho que ele está fazendo isso ainda. E diz assim: viu também uma viúva pobre colocar 2 moedinhas de cobre. E disse: afirmo que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava. Todos deram do que lhes sobrava. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Quem ofertou mais? Os ricos que davam 100 de, 15 mil que estavam no bolso? Ou a viúva que tinha 2 moedas e deu 2 moedas? Quem ofertou mais? A viúva. Então no dízimo, a equidade. Na oferta, a oportunidade. Ninguém pode ser maior ou menor dizimista. Pode ser dizimista ou não dizimista. Mas a oferta existe a oportunidade de semeadura. Aquela mulher transformou essas 2 moedinhas que ela tinha em algo muito maior do que há na terra, em coisas eternas. Porque Jesus lembrou dela. Moveu o coração dele. Tocou o coração dele. A simplicidade daquela mulher. Enquanto muitos ricos faziam para aparecer, se fosse hoje em dia, eles iam trocar tudo em nota de 2 para dar mais volume. E chegar com aquela pilha, pá! Ou com uma pilha de moedinha de 5 centavos para fazer mais barulho. Mas aquela 2 moedas que ela tinha, era tudo. A viúva aproveitou a oportunidade que Judas não foi capaz nem mesmo de compreender. Ela transformou bens materiais em tesouros eternos. 7ª coisa, dinheiro é um dos temas mais tratados na Bíblia. 1 Timóteo 6,10 diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não está dizendo que ter dinheiro é o problema. Não está dizendo que querer dinheiro é o problema. Está dizendo o amor ao dinheiro. Quando o dinheiro se torna um Deus. Quando eu era adolescente, eu entendia ali Mateus 6, 22 e 23, que fala: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz, mas se os teus olhos forem maus, teu corpo será cheio de trevas. Eu pensava assim, quer dizer que se eu olhar para as guriazinhas e cobiçar, eu estou cheio de trevas, se eu não olhar para as guriazinhas, eu estou cheio de luz. Pensava isso. Mas não era. Se você for olhar o texto antes e o texto depois, está falando do quê? Dinheiro. E falando de dinheiro, ele disse: se os teus olhos forem bons, possivelmente pode ser que ele estava falando sobre a nossa maneira de olhar para isso. A maneira de olhar para os bens e o dinheiro de uma maneira errada enche o nosso coração de trevas. E a maneira de olhar para os bens e para as riquezas da maneira certa nos enche de luz.
Amém? E então, no versículo 24, logo depois desse dos olhos bons e ruins, diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Não tem como. Você precisa fazer uma escolha. Quem é Deus na sua vida? Jesus, e aí, se o Ministério de Louvor quiser me ajudar ou colocar um som para nós orarmos já sobre isso. Jesus nos convidou a ultrapassar os fariseus. A Bíblia diz em Mateus 5:20: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus tem uma expectativa que a gente vá muito além do que os fariseus iam, porque os fariseus, eles iam até onde a lei ia, mas não faziam nada mais, nada menos. E diz, Mateus 23:23, vocês dão o dízimo da hortelã, do entro e do cominho. Quando os fariseus, eles davam o dízimo, eles davam até dos temperinhos. Mas eles faziam aquilo de coração ao Senhor? Não. Eles faziam meramente para cumprir uma lei. Logo, quando a gente consegue dar o dízimo, a gente está empatando com o fariseu. E Jesus disse que nós temos que ir muito além do fariseu. Amém? Muito além do fariseu. Jesus não espera de nós sermos meticulosos como eles, mas Ele espera de nós gratidão, generosidade e liberalidade. Acredito que aqui não. Mas existem pessoas que procuram fazer sonegação e elisão de dízimo. Pastor, o que é sonegação? Quando você não entrega o que lhe é devido. O que é elisão? É aquilo que o pessoal faz às vezes na hora de declarar o imposto de renda. Aí diz assim, se você botar o cônjuge como dependente, não precisa pagar tanto, dá um desconto. Se não botar, tem desconto. Tem todo aquele joguete para pagar menos imposto, você conhece? Tem gente que faz assim no dízimo. E fica procurando uma renda não tributável. Não, mas isso aqui eu não preciso dar o dízimo, isso aqui não é tributável, isso aqui não é tributável. Mas nós não somos dos que procuram um jeito de servir menos. Nós somos os que procuram um jeito de servir mais. Pastor, não entendi nada dessa última parte, vou te explicar. Quando eu fui casar, tive a genial ideia, que deu totalmente errado, de em vez de pedir presente, dizer para as pessoas levarem dinheiro. E quem não tivesse dinheiro podia levar o cartão, que ia levar a maquininha. Ninguém levou o dinheiro e eu esqueci de levar a maquininha. Aí eu não ganhei nem presente, nem dinheiro. Aí eu flertei com o Mamon, porque no começo do casamento eu tinha que pagar o restaurante, que eu esperava pegar o dinheiro do presente para pagar, não tinha. E fiquei brigando com a minha mulher por causa de dinheiro. E aí comecei assim o casamento. Deu tudo errado. Mas uma coisa eu aprendi. Algumas pessoas lembraram de levar um dinheirinho de presente para mim de casamento. E eu peguei e eu pensei assim, não, mas eu não preciso dar o dízimo, porque se eu ganhasse uma geladeira, como é que eu ia dar o dízimo da geladeira? Se eu ganhasse um fogão, como é que eu ia dar o dízimo do fogão? Então, como eu ganhei em dinheiro, eu não preciso dar o dízimo porque é presente. Mas alguma coisa me inquietou, que eu não sei quem era o Espírito Santo que estava falando comigo. E aí eu disse, vou mandar um e-mail pro meu pastor, que teve uma época que eu falava muito com ele por e-mail ainda. Mandei um e-mail pro meu pastor, pois é e tal. E o dízimo, expliquei toda a novela do dízimo. Eu ali fazendo uma elisão fiscal, né? Aí o pastor responde os outros temas do nosso discipulado, pá. Quando chega na do dízimo, ele só responde assim, quanto ao dízimo, vírgula, deu dízimo. Porque nós não somos dos que procuram jeitos de servir menos. Nós somos dos que procuram um jeito de servir mais. Você entende isso? Amém? Isso eu aprendi. Eu só estava me igualando com o fariseu quando eu estava sendo meticuloso daquele jeito. Nós não somos dos que procuram brechas para servir menos. Nós somos dos que buscam oportunidades para servir mais. Você entende a bizarrice que é quando uma pessoa diz que o dízimo dela é muito alto? Que aí tem dois problemas. Um, que ela não entendeu a relação do dízimo. Segundo, que bom que Deus te abençoe e você prosperou. Aleluia! Não, mas é muito. Ué, queria ganhar menos.
Entende? É um pouco bizarro. Que bom que você prosperou bastante. Enquanto nas trevas tudo é pago, na luz você ganhou tudo de graça. E você tem a oportunidade de expressar gratidão. Quando você dá algo para alguém, você entra na vida da pessoa. Quando Deus quis entrar na sua vida, Ele lhe deu seu filho. Eu tenho vários presentes que quando eu uso eu lembro da pessoa que me deu, porque entraram na minha vida. Você entende isso? Você tem algum presente que você lembra? Você lembra da pessoa porque quando ela te deu aquele presente, ela entrou na sua vida. Meu Deus. Como é que os jovens fazem para entrar na vida da pessoa amada? Eles vão lá e dão presentes. Até esses dias nós estávamos lembrando, quando eu comecei a namorar a pastora Tássia, eu dava chocolatinho para ela, e daí um dia ela me disse: eu preferia que tu me trouxesse pepino em conserva. Aí eu dei tanto pepino em conserva para ela que ela disse: enjoei de pepino em conserva. Daí eu descobri que ela gostava de Prestígio. Aí eu comprei aquelas caixas de Prestígio. Daí ela enjoou de Prestígio também. Porque quando você dá algo, você entra na vida da pessoa. E já que tudo que não é organizado é desperdiçado, organize a sua vida. Organize para que você tenha condições de honrar o Senhor com aquela primeira parte, aquele primeiro pedaço do bolo. Organize a sua vida. Organize a sua vida para que você possa, com alegria no coração, ofertar ao Senhor. Organize a sua vida para já ter aquele dinheiro para comprar a cesta básica, para você trazer na Marcha do Amor, levar na sua célula, trazer aqui, né, Pablo? Departamento de Missões, vai ter um monte de gente para entregar. Você conseguiu comprar aquela cesta básica. Organize para a sua oferta de missões. Organize para ir nos retiros. Você sabe que no final do ano tem retiro, não sabe? Começa a se organizar. Entenda que por trás existe um propósito. Quando Isaac, o patriarca, enriqueceu, é porque existiu o propósito de Deus gerar todo um clã, uma família. Quando deram ouro para Jesus e José administrou, é porque existia todo um projeto atrás, que José cuidasse do Filho de Deus. E você, por qual motivo Deus colocaria recursos na sua vida? Prosperidade é tão somente ter uma ampla suficiência para cumprir todo o propósito que Deus tem na sua vida. A Bíblia diz em 2 Coríntios 9, 10 e 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 9, versículos 10 e 11. Aquele que supre semente é o que semeia, pão o que come, perceba. Deus não te dá só o pão, Deus também te dá semente. Se você come toda a semente, como você vai ter pão amanhã? Aquele que supre semente é o que semeia. A parte que Deus te dá é semente. E eu acho interessante que quando meu pai guardava a semente, ele guardava a semente das maiores morangas, dos melhores milhos. Ele guardava a semente porque ele queria reproduzir aquilo. Então ele colhia uma moranga, guardava a semente só das melhores daquela colheita, e daí ele plantava aquelas. Aí na outra colheita nasciam morangas maiores ainda, então ele guardava a semente de novo e plantava daquelas maiores morangas, e na outra ele tinha morangas maiores. Aquele que supre semente é o que semeia, pão que come. Também suprirá e aumentará a vossa semente, e lhes fará crescer em frutos da justiça. Olha só que interessante. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Está vendo que a prosperidade de Deus, ela sempre tem um motivo? E diz aqui: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos. Se você não é generoso, você não está refletindo a imagem do Pai. Em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Convido você a fechar os teus olhos, se colocar de pé. Oh Espírito Santo de Deus, perdoa os nossos pecados na área financeira. Perdoa, Senhor, todas as vezes que Mamon foi um Deus em nossas vidas. Perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós colocamos, Senhor Deus, o dinheiro acima de todas as coisas. Perdoa, Senhor, por todas as vezes que te damos as sobras.
Senhor, nós nos sentimos envergonhados por todas as vezes que nós fizemos isso, aquilo, aquele outro e te entregamos o que era sobra. Perdão. O Senhor conhece a nossa condição e o Senhor não faz acepção de pessoas entre ricos e pobres. O Senhor louvou aquela mulher que só tinha 2 moedas. O Senhor louvou ela pela sua atitude. O Senhor louvou aquela mulher que quebrou seu vaso de alabastro. Mas o Senhor criticou aqueles que entregavam as sobras, porque entregar sobras revela mesquinhez de coração. Livra-nos, Deus, da adoração a Mamon. Livra-nos, Deus, de ficar sendo da justiça dos fariseus. Nós não queremos ficar procurando brechas na lei. Nós vivemos pela graça. Nós não somos assim. Espírito Santo de Deus, perdoa-nos pela idolatria que é brigar com o cônjuge por causa de dinheiro. Temos procedido mal nisso. Precisamos chorar e nos arrepender, porque nós devíamos estar unidos orando para Deus nos dar uma direção. Nós deveríamos estar unidos estudando a palavra para aplicar princípios e não lutando um contra o outro, com uma mão batendo palmas. Quando você briga com seu cônjuge, no sentido negativo eu estou falando, quando você briga com o seu cônjuge no sentido negativo da coisa, uma mão está aplaudindo, está recebendo a adoração que ele queria, que você deixasse claro que o dinheiro é o seu Deus. Arrependa-se. Profane esses altares onde um dia você serviu. Profane os altares de Mamon.